Oi, turma. Fazendo aqui mais uma correção, agora a correção da primeira atividade de noções de robótica, onde a gente tinha que fazer basicamente a gente tinha que fazer um interruptor, né, controlado por Arduino, tá? Então, vou tentar fazer rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo, mas eu vou fazendo e explicando aqui, tá? Colocando aqui as duas bases que a gente vai precisar, a protoboard aqui, tá certo? E a nossa placa de Arduino, que vocês também já conhecem aí, tá? Primeira coisa que a gente deve fazer é alimentar essa protoboard aqui. Para alimentar ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa porta aqui, ó, de 5 volts, né? Essa aqui está do lado analógico aqui do nosso Arduino, e vou colocar aqui no positivo da nossa protoboard, certo? Aqui, ó, 5 volts no positivo da protoboard, tá? Para fechar esse circuito, eu vou pegar o GND e colocar no negativo, tá? Aí o GND eu coloquei aqui, né? A gente pega aqui do lado digital da nossa placa de Arduino, beleza? Então, só relembrando aqui, né? Esse daqui é o positivo e esse daqui é o negativo. Deixa eu até trocar as cores dele para não confundir. O positivo eu vou colocar vermelho, tá? E o negativo aqui eu vou colocar preto. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos precisar de um LED, tá? E esse LED vai ficar aqui na nossa placa, tá bom? A gente vai conectar ele aqui na nossa protoboard. E um resistor, ok? Faz o seguinte, vou pegar esse LED aqui, vou virar ele, vou colocar aqui embaixo para dar mais espaço, acho que fica melhor de visualizar o circuito da gente. Né? E o nosso resistor. Como a gente está usando um LED comum, tá? Eu vou usar aquele padrão que a gente tinha usado já, de 220 ohms. Ok? A resistência dele é 220 ohms. Onde é que ele vai ficar aqui? Como eu virei de cabeça para baixo, o nosso LED aqui, a posição inverteu, né? Esse lado aqui vai ser o positivo, esse daqui vai ser o negativo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, tá? o nosso resistor sempre do lado, né, do positivo, sempre do lado positivo. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer ele para cá, vou conectar aqui. Acho que dá para ver direitinho aí, certo? E essa pontinha aqui, ó, que é o lado negativo, eu vou ligar lá no negativo, certo? Aqui, ó, da nossa protoboard, tá? Para concluir esse circuito do LED aqui, vai ficar faltando só a gente conectar o lado positivo também, ó, aproveitar aqui o lado positivo e conectar ele, né, em uma das portas digitais do nosso Arduino, que a gente vai ter que controlar esse carinha aqui, ó, através da programação do Arduino, através da programação que a gente vai passar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui na porta mais próxima aqui, na porta 2. Pronto. Então, essa porta digital 2, tá, o D2 aqui, né, ó, ele vai controlar, né, aqui o nosso LED, certo? Então, aqui, ó, esse circuito aqui, né, o circuito do LED, já está ok, tá bom? Falta só a gente colocar um botão para controlar, né, para acionar o liga e desliga desse LED aqui. Então, vamos lá, pegar o botão, eu vou colocar aqui o botãozinho do lado aqui, ó, tá? E para o circuito desse botãozinho aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vou precisar de um resistor também. Esse resistor aqui eu vou colocar, como é só um LED, eu vou colocar com a mesma capacidade de resistência, né? E do mesmo jeito que eu fiz ali, ó, do outro lado, né, eu vou fazer com esse carinha aqui também. Então, vou pegar aqui o nosso resistor, vou colocar direto aqui, certo? O lado positivo, que nesse caso aqui, né, eu vou ligar com um jump comum daqui para cá, tá?
E ele também vai ter que ser controlado por uma porta digital. Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui já está conectado, isso aqui já está conectado, então eu vou tirar de um desses conectores aqui, ó, um jump, tá, para levar lá para uma das portas digitais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na 3, que é a porta que está do lado aqui da porta 2. Para organizar. Então, beleza. Ó. O nosso circuito aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele já está tudo prontinho. Tá? O que falta aqui, basicamente, agora é a gente criar, né, criar o nosso script que vai controlar esse carinha aqui, tá? Não só para relembrar tudo de novo aqui, certo? O fio vermelho vai ser o fio, né, que está alimentando a nossa protoboard, 5 volts aqui, ó. O fio preto é o negativo, que está vindo lá do GND, certo? Esse é o nosso LED, tá certo? Conectado no negativo, junto, tá certo? Do outro lado aqui, ó, na parte positiva, né? A gente tem um resistor e aproveitando essa conexão aqui do positivo, ó, eu levo lá para uma das portas digitais. Voltando aqui, ó, na porta digital 3, tá certo? Eu tenho uma conexão que vai lá para o meu botão de liga e desliga, tá certo? Que também tem um resistor e que também está conectado aqui, ó, na fonte de alimentação aqui, ó, da placa, tá certo? Da protoboard. Beleza. Então, basicamente, esse é o circuito. É um circuito muito simples. Vou diminuir aqui e a gente vai abrir agora, né, o nosso bloco de comandos aqui, o nosso bloco de notas, desculpa. Vou colocar em modo texto, continua. E eu vou apagar esse código que já existe aqui, esse código padrão, que ele não vai servir para a gente. Vou aumentar um pouquinho, porque dá para aumentar. Pronto. E a gente vai começar a construir agora o nosso script para controle desse carinha aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui, tá certo? Quais são as portas aqui, né, do Arduino, as portas digitais que está conectada. Para a gente identificar, a gente precisa criar duas constantes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma constante do tipo inteira, né? E eu vou chamar ela de pin bottom, certo? E eu digo que ela está conectada aonde? O pin bottom está conectado na porta 3, ó. Tá, ó. Quem é o pin bottom? É esse carinha aqui, o botão de liga e desliga. Então, ele está conectado na porta 3. Qual é a outra constante que a gente vai ter aqui? O nosso LED. Então, vamos lá. Vou chamar ele de pin LED. E ele está conectado na porta do lado, ó, na porta 2. Pronto. As duas constantes que é necessária para mim identificar as duas portas aqui, ó, as duas portas digitais 2 e 3 já criei. A 3 vai ficar responsável pelo botão de liga e desliga e a 2 pelo LED. Agora a gente precisa criar só as nossas variáveis, que são as variáveis que a gente vai trabalhar agora, né, manipulando os dados aqui, né, de entrada e saída para essas duas portas aqui. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada modo, e essa modo vai inicializar com 0. E vou criar uma segunda variável, certo? Chamada guardar modo, que ela vai servir para guardar o estado, tá certo? Que vai se encontrar esse carinha aqui, tá? E ela vai ser inicializada com desligada, low, tá bom? Então, repetindo, duas constantes, né? Uma para a porta digital 3 do botão e outra para a porta digital 2 do LED, e duas variáveis, variável modo e variável guardar modo. Pronto. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método, tá certo? Para identificar de que forma isso aqui vai se comportar, né? Essas duas portas, tá certo? Então, vamos lá. Void setup. E esse void setup vai fazer o seguinte. Eu vou dizer como é que esses dois caras vão se comportar, tá? O que é que o button vai fazer, como ele vai se comportar e o que é que o LED, como é que o LED vai se comportar. Então, eu digo o seguinte. Eu digo que pin mode, primeiro é o pin bottom,
ele vai se comportar como uma saída. Ou seja, ele vai ser, desculpa, o pin button é uma entrada. Ele vai ser, tá certo? Uma entrada. Então, quando você pressiona o botão, ele vai entrar com os dados para esse sistema aqui, tá certo? E o pin mode, pin LED, ele vai se comportar, esse sim, como um output, uma saída, tá? Então, o botão, ele é uma entrada. Quando você pressiona, né, apertou o botão, ele inseriu alguma coisa. E o LED, ele é uma saída, tá? Ele está fazendo o trabalho, né, de mostrar para o usuário alguma coisa, tá certo? Nesse caso, a função dele vai ser só ligar ou desligar, acender ou apagar, tá certo? Beleza, esse foi o nosso primeiro void e a gente vai ter que criar um segundo, que vai ser o loop, tá certo? E ele vai determinar algumas coisinhas que são chaves para esse funcionamento aqui, tá? O que o loop vai fazer? O loop, ele vai fazer uma verificação, certo? De algumas coisas que a gente precisa definir aqui, tá? E basicamente a gente vai definir como esse programinha aqui, ó, vai controlar, tá certo? A questão do apertar o botão e acender o LED, tá certo? Apertar o botão e desligar o LED. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a variável modo e vou atribuir a ela a leitura do que está acontecendo aqui. Para me fazer isso, né, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer o seguinte, pego a variável e digo o seguinte, digital read, ou seja, faça uma leitura digital, tá certo? De que? Lá daquela constante que está sendo responsável pela porta digital 3. Então, eu devo colocar aqui, ó, o nome da constante que eu quero ler. Pin button. Ok? Então, ele vai fazer a leitura do que está acontecendo aqui, ó, no pin button, que é a porta 3, porta digital 3, e essa leitura vai ser passada para cá, tá? Os valores da leitura vai ser passado para cá. Pronto, a partir dessa informação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o nosso primeiro teste condicional. Qual é o nosso primeiro teste condicional? Se o modo, né, tiver um valor igual ao write, começou a chuva. Aí a gente vai tomar a nossa primeira decisão. Se o valor que o modo recebeu dessa leitura aqui, ó, foi igual a write, então você vai fazer o seguinte, você vai criar aqui, ó, uma rotina, tá? E vai dizer o seguinte, guarda modo recebe o valor dele mesmo ao contrário. Ou seja, a gente vai ter que pegar a variável guardar modo e atribuir a ela o valor de guardar modo ao contrário. Por que que é o contrário? Tá vendo esse símbolo aqui, ó, de exclamação? Se a gente for lembrar do valor aqui, ó, do significado desse símbolo, ele faz o quê? Ele inverte, né, uma posição lógica. Por exemplo, se essa posição for verdade, ele traz para cá, ó, mentira, falso, né? E se ela for falsa, ela traz para cá verdade. Então, ela vai alterar, né, o sentido disso aqui, tá? Beleza. Para ele fazer isso aqui, tá? Ele vai fazer durante um determinado tempo, porque isso aqui vai ser um loop, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 milissegundos, tá? Então, a cada 100 milissegundos, ele vai verificar isso aqui, beleza? Isso aqui é interessante porque esse valor aqui também vai determinar a velocidade do clique aqui, nesse botão. Então, quanto maior o valor que eu colocar aqui, mais demorado vai ser o meu clique aqui, ó, tá?
quando eu terminar o programa eu explico para vocês. Bom, o primeiro if a gente terminou, certo? Agora a gente vai partir aqui para o segundo if, porque eu só testei o estado, certo, disso aqui, ó. Eu só testei o valor disso aqui, tá bom? O modo, tá bom? Então, vamos lá, para o segundo if. No segundo if, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que testar agora isso aqui, certo? E a partir disso aqui, do valor que foi atribuído isso aqui, eu vou decidir se a lâmpada vai ser acesa, né? Ou se ela vai ser apagada. Então, vamos lá. Guarda modo igual a write. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte. Você vai dizer que digital writer, tá? Deixa eu colocar junto aqui para ficar. Vai ser pin LED write. O que foi isso? Eu fiz o teste aqui, ó. Se o valor que veio para cá de guarda-modo for igual a write, ou seja, ligado, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse comando aqui. O que significa esse digital write? Esse digital write é o comando que manda, tá certo, o LED acender. Então, aqui, digital read é um comando de leitura. Então, ele está lendo o que está acontecendo na porta 3. Aqui é um comando de escrita. Então, ele manda determinada ação acontecer. Então, ele manda a ação acontecer no pin LED, ou seja, na porta 2, que é a nossa constante aqui na porta 2, tá certo? Então, se o valor de guarda-modo for igual a write, então escreva, acenda. Basicamente é isso, tá bom? E a gente tem que agora tem que criar a condição contrária, né? Para a condição contrária, vou colocar aqui, ó, else. E eu digo o seguinte, digital write de novo, no mesmo local, no pin LED low. Pronto, a gente encerrou o nosso código. Aqui, se guardar modo for write, ele manda acender a luz, manda acender o LED. Se não, ou seja, se isso aqui não for write, o que ele faz? Ele desliga, certo? Bom, acho que está tudo certo aqui. Vamos fazer um teste, iniciar a simulação e testar ver se vai funcionar mesmo. Isso aqui vai funcionar, né? Se tiver tudo corretinho. Bom, tem um erro aqui, void loop. O que ele diz? Digital write, pin LED low. Ah, tá. Maiúsculo, tá? Pronto. Iniciou a nossa simulação, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. O LED não piscou, não está acontecendo nada, tá certo? Normal, tranquilo. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que acender quando eu clicar aqui no botão. Então, vamos lá. Cliquei, o LED acendeu. E ele vai ficar aceso aí até que alguém vá lá, tá certo? E clique de novo nesse botão. Então, vamos lá, vamos apagar ele. Cliquei, apagou, certo? Então, ok, deu certo, né? Para a nossa simulação aqui. Agora, por que isso aqui acontece desse jeito? Porque é o seguinte, esse botãozinho aqui, apesar de a gente ter pedido para fazer um interruptor, ele não funciona como exatamente um interruptor da casa da gente, né? Ele é diferente. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Interruptor. Vou colocar aqui no Google Imagens. Pronto, um interruptor como esse aqui, ó, é diferente desse botão, tá? Esse botão, ele não tem uma posição
fixa, pré-determinada como um interruptor desse. Esse interruptor aqui, ó, ele tem duas posições já, o aberto e o fechado. Tá? Aberto, né, a luz apaga, fechado, a luz acende, porque ele fecha o circuito elétrico, tá bom? Esse carinha não, ele depende da leitura, né, que a gente vai fazer aqui, certo? Então, ele vai ler o que está sendo executado aqui, e a partir do momento que ele leu aqui, ó, ele vai guardar essas informações e ele vai definir se o botão, tá certo, está ligando ou desligando, beleza? É como se fosse um botãozinho digital. Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso LED. Né? Ligado. Desculpa. Inicializar a simulação. Ligado. Acendeu. Cliquei de novo. Apagou, tá? Ah, só mais uma coisa. Eu tinha falado para vocês aqui que isso aqui vai determinar a velocidade do clique aqui, ó. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, colocar 500, meio segundo, inicializar a simulação aqui de novo, eu vou ter que pressionar por mais tempo, ó. Pronto. E para desligar, pressionar por um pouquinho mais de tempo também. Ok? Então, isso aqui vai determinar a velocidade do nosso clique aqui também, ok? Então, basicamente, essa era a nossa atividade, a nossa primeira atividade.